seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à leitura orante da Palavra de Deus. É o momento do nosso dia que nós retiramos para estarmos na presença de nosso Senhor Jesus Cristo, para ler a Palavra, meditar a Palavra, orar na Palavra, contemplarmos a graça de Deus, fazermos propósitos de vida e desejos de mudança. E com certeza, graças e glórias, Deus tem derramado sobre a nossa vida quando nós nos colocamos à disposição de sermos pessoas melhores. Hoje é dia 22 de janeiro de 2021, nós estamos na segunda semana do tempo comum. E hoje o Senhor nos faz um convite. Ele nos chama do jeito que nós estamos. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados com vossos fardos, e eu vos aliviarei. Ou seja, o Senhor, Ele nos chama. Como Ele chamou os 12 discípulos, os 12 apóstolos, Ele também nos chama. Com qualidades e com defeitos. Com virtudes e também com as nossas limitações. Mas o Senhor, Ele chama porque Ele é amor. E porque Ele deseja que nós estamos nessa luta, nessa batalha, porque nós somos essa igreja militante, estamos militando com Jesus, não caminhamos sozinhos. Hoje também é sexta-feira, é dia de RCC Informa, você é o nosso convidado. Queria também, a partir das 19 horas, o RCC Informa, e também pedir àquele que não é inscrito no canal, se inscrever, a compartilhar, a dar o seu joinha, para que mais pessoas possam também ter uma experiência com a leitura orante, porque Deus fala conosco nessa leitura orante. E vamos iniciar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E que possamos clamar: vinde ao Espírito Consolador, vinde Espírito Santo Santificador, ó vinde força poderosa que só Deus pode nos enviar. É a promessa de Jesus que não nos deixaria sozinho, que o Senhor nos enviaria o Espírito Santo para Ele nos dar força, para nós testemunharmos a glória e a graça de Deus. Por isso, Senhor Jesus, envia o Teu Espírito Santo sobre a minha vida e sobre a vida de todos comigo rezam essa leitura orante, para que a Tua glória, Senhor, seja manifesta aqui neste lugar. Amém. E hoje o Senhor nos convida ao Evangelho segundo São Lucas, o capítulo 3, versículos de 13 a 19. E nós então agora estamos no nosso primeiro passo da leitura orante, que é a leitura do texto. O que o texto diz? E a palavra diz: naquele tempo, Jesus subiu ao monte e chamou todos que ele quis. E foram a ele. Designou 12 dentre eles para ficarem em sua companhia. Ele os enviara a pregar com o poder de expulsar os demônios. Escolheu estes 12: Simão, a quem pôs o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, aos quais pôs o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. Ele escolheu também André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão o zelador e Judas Iscariotes, que o entregou. Essas são palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. E esse texto de São Marcos, ele vem dizendo que Jesus subiu. Sempre quando Jesus ele sobe a montanha, ele sobe para quê? Para orar. Ou seja, depois que Jesus orou, a palavra vem dizendo que e ele chamou quem ele quis. E Jesus, então, ele chamou pessoas que, se a gente for olhar os nossos olhos humanos, são pessoas cheias de limitações. Então, eu queria, enquanto eu rezo com você essa leitura orante, o Senhor colocou no meu coração a importância de nós sempre pensarmos que somos seres com limitações, mas também com virtudes. E se a gente começar a pensar nas limitações dos 12 apóstolos,
Então, começando com Simão Pedro. Pedro foi aquele que negou Jesus 3 vezes. A palavra diz que Tiago e João são filhos do trovão. Então, você imagina, não é? Quando tem chuva com muito trovão, trovão é aquele que faz muito barulho, não é assim? Então, se você imagina que se eles são filhos do trovão, é porque eles não são nada calmos. Também André, tem várias características de André, mas uma é interessante. Quando Jesus vai fazer a multiplicação dos pães, e Jesus está lá naquele lugar à parte, e aí fala que os discípulos falam, olha, é melhor você despedir essa multidão, porque eles não têm onde comer. E Jesus fala assim, o que tens? Aí ele fala assim, olha, tem 5 pães e 2 peixes, mas o que é isso para essa multidão? Então, ou seja, André é aquele que é bem pé no chão, tipo, Jesus manda esse povo embora. Então, às vezes, ele é muito racional, é importante, mas a parte da misericórdia onde que fica? Se a gente também busca Filipe, ele fala para Jesus assim, Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Jesus fala assim, há quanto tempo eu estou com vocês, Filipe, e vocês não me conhecem? Então, ou seja, Filipe caminhando com Jesus ainda pergunta onde que... Jesus fala assim, eu e o Pai somos um. Então, ou seja, eu estou com você tanto tempo, você não me conhece. Ou seja, às vezes a gente caminha tanto tempo com uma pessoa, e essa pessoa é uma pessoa especial que é Jesus. E Filipe não conhece Jesus. Bartolomeu é aquele que fala que Jesus viu Bartolomeu na figueira, e aí Jesus fala assim, quando Jesus fala que tinha visto ele debaixo da figueira, aí ele fala, nossa, eu tô vendo que você é uma pessoa que conhece, sabe das coisas. Então, ou seja, a gente não sabe o que ele estava fazendo embaixo da figueira, mas só de Jesus ter falado que tinha o visto, ele já se converteu. Então, eu não sei o que ele estava fazendo lá. Mas a gente vai buscar Mateus. Mateus é o que? Um cobrador de impostos. Tadeu, hoje nós chamamos ele de São Judas Tadeu, que é o santo das causas impossíveis. Mas se a gente for ver no Evangelho, a gente quase não encontra nada sobre São Judas Tadeu. E também Simão é o cananeu ou Simão Zelota. Zelota era como se fosse um grupo político, era um grupo revolucionário. Então Jesus chama Simão Zelota, ou seja, é um revolucionário. E Judas Iscariotes, que é um traidor. Tomé, que é aquele desconfiado que fala, se eu não colocar a mão nas chagas. Então, se a gente for ver, Jesus chamou quem ele quis e chamou todo mundo limitado, com limitações. Mas eu queria que a gente já passasse para o nosso segundo passo da leitura orante da palavra, que é a meditação, e que a gente pudesse meditar e pedir ao Senhor. Foi no dia da missa do batismo de Jesus, a missa do dia 10, foi dia 10 de janeiro que foi a missa do batismo de Jesus. E enquanto eu vinha, foi até o Dom Orlando Brandes, que é o arcebispo de Aparecida, ele falava que quando nós recebemos o batismo, nós recebemos 14 graças santificantes. E aí eu comecei a pensar nessas 14 graças. É muita graça, não é? Todos que nós somos batizados recebemos 14 graças santificantes. E eu comecei a pensar, eu recebi essas 14 graças e eu estou utilizando essas 14 graças. E enquanto nós lemos essa palavra, me veio essa fala do Dom Orlando falando das graças santificantes. Então, quando nós recebemos o nosso batismo, nós recebemos as 3 virtudes teologais, que é a fé, a esperança e a caridade. Junto delas, nós recebemos 4 virtudes cardeais, que é a prudência, a justiça, a temperança e a fortaleza. Nisso já foram 7. Mas nós recebemos também os 7 dons do Espírito Santo, que é a fortaleza, a sabedoria, a ciência, o conselho, o entendimento, piedade e temor de Deus. E eu desejo que a gente possa, a cada leitura orante, a cada sexta-feira que nós fomos nos encontrando, pedir ao Senhor essa graça de potencializar em nós essas 14 graças santificantes. E hoje eu queria que nós ficássemos com a graça das virtudes. E o que é virtude? Virtude é um conjunto de qualidades humanas para a gente cultivar e praticar. Então,
Ou seja, do mesmo jeito que os discípulos tinham muitas limitações, eles também tinham muitas virtudes. E não foram. Jesus, quando ele chama como nós estamos. Ele chamou os discípulos como eles estavam, com virtudes e com limitações. Só que quando as nossas virtudes são potencializadas pela força do nosso batismo, olha só, 12 discípulos fizeram com que o cristianismo fosse hoje a maior religião do mundo. Então, ou seja, eram 12 discípulos conseguiram fazer com que o cristianismo fosse conhecido. E hoje ele está em todos os continentes, o cristianismo. Só que nós podemos hoje fazer esse cristianismo ser vivido, não só conhecido. Porque se o cristianismo fosse vivido, a humanidade hoje estaria diferente. E é isso que eu queria te pedir, para que nós agora pudéssemos ir para o nosso terceiro passo da leitura orante, que é a oração. E eu sei, a palavra ela já nos garante, quando 2 ou mais estão reunidos, o Senhor está no nosso meio. Então agora, quando eu vou pedir ao Senhor, eu vou orar ao Senhor, eu oro com você, então eu não oro sozinha. E quando eu não oro sozinha, eu sei que Deus age poderosamente nessa leitura orante, nessa oração que nós vamos fazer. Porque hoje nossa oração é pedindo ao Senhor, Senhor, potencializa em mim as minhas virtudes. Porque muitas vezes a gente só olha para as nossas limitações e a gente não vê quantas virtudes que nós temos. E se a gente falar assim, lista 5 defeitos, a gente vai listar rapidinho. Agora eu falo, lista 5 qualidades suas. Raquel, lista 5 qualidades suas, minhas qualidades. Aí eu já começo a pensar. Então que a gente possa nessa oração pedir, Senhor, potencializa as minhas virtudes. Mas essas virtudes é para praticar, não só para cultivar, mas para praticar, para me tornar uma pessoa melhor. E é isso que eu queria que nós orássemos juntos nessa oração. E quando eu fosse pedindo, Senhor, potencializa as minhas virtudes, que você fosse pedindo também. Se você agora não lembra nenhuma virtude, que você possa ir pedindo, Senhor, coloca agora, me mostra. Muitas vezes, virtudes que às vezes a gente nem acha que é virtude. Por exemplo, muitas vezes você é uma pessoa amável, uma pessoa alegre, uma pessoa atenciosa, uma pessoa educada. Quando fala educação, todo mundo tem que ter, não, mas a gente está no mundo de tantas pessoas mal educadas. Você é uma pessoa compreensiva, é uma pessoa que sabe ouvir, é uma pessoa tranquila. E nesse tempo, todo mundo fala tranquila é uma pessoa devagar. Então não vê a sua tranquilidade como uma virtude, mas que você possa começar a ver as suas virtudes. A gentileza, a simpatia, uma pessoa solícita, não é? Tem gente que vê uma pessoa carregando sacola, te ajuda. Você está passando uma dificuldade, vai lá, furou o pneu do carro, ajuda. Então tem pessoas que são solícitas. Isso são virtudes. A inteligência, tem pessoas que são inteligentes e, mas será que eu sou inteligente? Criativo, habilidoso, organizado. Então tudo isso são virtudes. E que a gente pudesse orar mesmo, Senhor, potencializa as minhas virtudes, para que o reino de Deus agora seja conhecido. E como o Senhor escolheu os 12, 13, 14, eu não sei quantos mais, quantos nós estamos aqui nessa leitura orante, escolhe-me também, Senhor. Jesus, nesse momento nós te pedimos, Senhor, eu e todos aqueles que oram comigo a leitura orante, potencializa, Senhor, potencializa as minhas virtudes. Senhor, que as minhas virtudes possam agora, Senhor, superar as minhas limitações. Eis-me aqui. Como os 12 discípulos se colocaram em prontidão, o Senhor escolheu o que o Senhor quis. Senhor, eis-me aqui. Eu quero fazer o teu nome ser não só mais conhecido, mas eu quero que o Senhor seja mais amado, Senhor, mais valorizado. Que o seu nome, Senhor, seja conhecido, para que muitas pessoas possam ter vida plena e vida em abundância. Amém. E eu já te convido para nós irmos para o nosso quarto passo, que é a contemplação, que é esse momento em que eu me deleito na presença do Senhor.
é onde que nós nos colocamos mesmo para ouvir ao Senhor. E aí, junto a esse ouvir ao Senhor, eu queria te colocar os nossos propósitos de vida. Hoje você vai anotar 5 virtudes suas e que você possa ir todos os dias pedindo: Senhor, potencializa em mim. Amém? Que a gente possa ter um dia muito frutuoso, muito frutificante mesmo, para a glória e a graça de Deus. E nós estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Lembrando que 19 horas, RCC informa. Deus abençoe.